nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã, seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui no nosso canal. Nós estamos iniciando hoje um projeto de bate-papo, de interação, de formação, trocar várias experiências a respeito da fé. Então, eu já queria, antes de nós começarmos nossa conversa, dizer a você que compartilhe, deixe seu joinha, compartilhe, passa para os seus amigos, coloca nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, lembrando que todos os comentários serão considerados, inclusive as sugestões. Então, é muito importante a sua participação, dê essa forcinha para nós. Muito bem, nós vamos iniciar hoje uma sequência de conversa, de formação, de informação a respeito do credo. O credo, aquela oração que nós aprendemos na catequese e rezamos toda a Santa Missa e também nas nossas orações pessoais. Vamos compreender um pouco a respeito desta oração, necessariamente da fé católica, mas, sobretudo, que faz parte da nossa vida, faz parte da tradição da Igreja. Então, para começar, vamos pensar um pouco a respeito do significado desta oração. Nós chamamos de oração, mas é importante a gente compreender que o credo é uma sequência de artigos, ou seja, um decálogo, não é? Ou uma fórmula doutrinária de professar a fé, professar a nossa fé, conhecido sobretudo como o símbolo dos apóstolos. Portanto, credo, na sua origem, no seu significado, vem do verbo crer, portanto, acreditar. Pois bem, ali pelo ano de 325, a fé, a síntese da fé, passou a uma consistência e foi promulgada naquela época através do Concílio de Nicéia pela autoridade eclesiástica, reconhecendo então que aqueles artigos devem fazer parte dos fundamentos da fé apostólica. Portanto, a primeira formulação do credo, no original, data lá de 325 ou antes disso. Pois bem, o credo niceno-constantinopolitano, ele é um ícone do símbolo da fé. Portanto, uma declaração da fé cristã, aceito pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa Oriental e pela Igreja Anglicana e aquelas principais igrejas protestantes que aceitam a versão do credo niceno-constantinopolitano. Por que niceno-constantinopolitano? Porque ele inicia-se no Concílio de Nicéia e vai terminar, os padres conciliares terminam a sua compilação desse decálogo, a edição desse decálogo, a aprovação dessas verdades de fé, lá no Concílio de Constantinopla. Então, isto, como disse, Nicéia por volta de 325 e depois adaptado em 381 no Concílio de Constantinopla, né, onde aceita essa versão revisada. Portanto, houve vários outros credos elaborados em reação à doutrina que aparecem posteriormente, mas inúmeros deles contendo inúmeras heresias entre Nicéia e Constantinopla, os concílios. Daí a necessidade, em 381, da revisão desses decálogo, desses artigos de fé,
propostos para a comunidade religiosa daquela época. Por quê? Este último, a revisão de 381, foi necessário, então, um esforço na comunhão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que conseguiram, através do diálogo, de muita oração, conciliar todos os pontos. Com isto, evitou ou afastou de forma definitiva as heresias que estavam na periferia, no entorno deste credo proposto naquele momento. Então, segundo uma antiga tradição, certamente lendária, os 12 apóstolos teriam reunidos em Jerusalém e teriam estabelecido, naquele momento, mesmo com os rudimentos da fé, cada um ditando o seu artigo, dando a sua opinião. E aí essa versão foi recitada pelos novos cristãos, sobretudo no momento do batismo, e ficou conhecida como chamado o credo apostólico. Vamos considerar que nós não temos dados históricos registrados, mas temos dados de transmissão. Então, aceita-se essa possibilidade deles terem feito esta conversa, essa discussão a respeito de qual o fundamento da sua fé. Baseado em que se daria a igreja nascente a partir da experiência pessoal e definitiva que cada um dos discípulos fizeram com Nosso Senhor. Então, este credo que nós vamos meditar, ele está dentro de algumas passagens bíblicas que nós vamos, ao longo desses nossos encontros, partilhar e conversar. Como já disse, é justamente por causa da origem da era apostólica, dos apóstolos, portanto, é importante pensar que ele é um símbolo apostólico por causa da sua origem, que se dá na era apostólica. Como um decálogo, ou vamos pensar 12 artigos numa sequência lógica, e que se nós formos olhar na sua, e vamos olhar na sua profundidade, ao fim nós vamos perceber que o credo nos faz duas propostas. A primeira proposta, como a manifestação pública da nossa fé no ponto de vista da oração. Num segundo momento, regras, artigos que definem necessariamente o que é a nossa fé, o que é a fé católica e como devemos caminhar no ponto de vista de acreditar na experiência que fazemos a partir da experiência apostólica. Olhar, então, para a vida dos apóstolos e rejeitar o credo, a oração do credo, é rejeitar a nossa fé. No credo, nós manifestamos a nossa fé de forma autêntica, de forma concreta, sustentada naqueles pilares da igreja nascente, que são os apóstolos de Nosso Senhor, de quem receberam eles toda a formação e experiência necessária e que depois foram transmitidas de forma verbal pelos pais da igreja, pelos sucessores e que chegou até nós. Portanto, fica aqui uma pergunta, não é? Às vezes, nós perguntamos, qual é a sua religião? É comum a gente ouvir as pessoas fazerem essa pergunta. Mas o certo, o correto seria dizer, qual é o seu credo? Porque quando eu pergunto qual é o seu credo, eu te dou a possibilidade de você dizer em tudo aquilo que faz parte do seu credo que vai se tornar uma religião. Então, quando me perguntam qual é o seu credo, eu respondo, creio em
E a partir daí eu começo a dizer em que eu creio, que é o que nós vamos fazer nas próximas aulas. Deus abençoe, guarde cada um de vocês e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.